Shalom, shalom, sejam bem-vindos em nosso canal. O tema do nosso estudo de hoje é 2022, Copa do Mundo e a Bíblia. Hoje veremos a segunda parte deste estudo. Sim, tudo a ver o que a Copa do Mundo tem anunciado ali em seu trailer oficial. E a Bíblia, os textos bíblicos, sim, tem tudo a ver. Na primeira parte nós vimos uma introdução a respeito disso, como eles utilizam essa linguagem justamente para trazer uma mensagem subliminar para nós. Nós vimos também as coisas que aconteceram ali na Rússia, que foram preditas também ali de forma subliminar no trailer da Copa da Rússia. E por fim nós assistimos aqui o trailer da Copa em Catar e fizemos a análise ali texto a texto de Apocalipse, no capítulo 12 e 13, e também as cenas do trailer relacionadas aos textos bíblicos. Agora nós veremos o filme A Guerra do Amanhã. Sim, tem tudo a ver com a Copa do Mundo e nós veremos já já. Não passarei para vocês aqui o trecho do filme, assim como eu passei o trailer, o filme ali do trailer, né? As imagens do trailer. Não vou passar aqui a parte do filme por questão de direitos autorais, senão eles não deixam o vídeo aqui no YouTube, principalmente na plataforma do YouTube, tá certo? Então nós congelamos a imagem ali, tiramos o print da imagem, então nós pegamos as cenas que eram importantes para nós salientarmos aqui alguns detalhes e correlacionarmos também com a Bíblia, tá? Então vejamos isso aqui hoje, veremos isso aqui hoje, também alguns símbolos utilizados ali, este símbolo aqui, da taça, né, que faz referência à taça, e também do nome ali do país, Catar, que eles utilizam com a letra Q. E este símbolo aqui também é importante para nós, nós veremos essa simbologia e por fim nós terminaremos com as conclusões de tudo aquilo que foi visto tanto na primeira parte, na parte 1, quanto nesta segunda parte de hoje, tá bom? Vamos então para o filme A Guerra do Amanhã. Vejamos as cenas importantes para nós aqui. Como eu falei, não posso passar o filme aqui, os trechos, mas então eu vou passar apenas as imagens das cenas importantes. Então o filme começa aqui com o protagonista chegando na sua casa e é época de Natal. Então é final de ano, época de Natal, então as casas estão enfeitadas, normalmente é assim lá nos Estados Unidos, e nos chama a atenção aqui no fundo, aqui ó, vejam esse aqui, esse Papai Noel aqui, meio estranho, né, tem chifre esse Papai Noel aqui, meio estranho, né, nos chamou a atenção aqui, este Papai Noel, que é o vizinho, é a terceira casa, né, a casa dele aqui, 1, 2, 3, 4, terceiro vizinho dele aqui, que tem esse Papai Noel, então um vizinho já está do lado dele, já está do nosso lado aqui, será? Algo que já está do nosso lado aqui, está só de olho, né? Estava olhando para ele. E aí, quando ele está entrando na casa, foca justamente este Papai Noel, que não é Papai Noel nenhum, que é o próprio demônio, chifrudo aqui, e esta cabeça que justamente vira para o lado do homem. O homem entra ali para casa e é como se ele estivesse seguindo o homem, olhando ele, entrando na sua casa, vigiando ele. Isso para nós é muito importante também, porque nós vemos que hoje em dia as coisas estão apertando muito, nós não podemos mais confiar nos nossos vizinhos, né? Nós vemos ali como exemplo a China, por exemplo, que principalmente os cristãos são dedurados pelos vizinhos. Se eles escutam louvores, alguém cantando, alguém falando da Bíblia, ou falando de religião, ou de Jesus, seja o que for, o vizinho logo já chama alguma autoridade, chama a polícia e conta. Já deda, né? É o famoso X9, né? Nós não podemos mais confiar nos dias de hoje, está chegando nisso, né? Vimos até uma notícia essa semana e eu acho importante salientar aqui as crianças que estão sendo levadas a serem obrigadas, né? Aquela furinha aqui, né? Que acontece de forma obrigatória. E ali foi salientado que se os pais não quiserem dar, se os vizinhos perceberem ou algum conhecido, podem denunciar e os pais podem até
perder a guarda dos filhos por causa disso. Não confie mais em quem está do seu lado, ó. Não confie mais. Porque muitos já estão tomados pelo sistema. Sistema de quem? Desse barbudinho aqui, tá? Chifrudinho aqui, tá? Então, ele já está à espreita. Já está à espreita. Já está presente em nosso redor, em nosso meio também. Aí parte para essa cena aqui. Cada detalhe, eu falei para vocês, cada detalhe é bem pensado. Quem mexe com roteiro, quem trabalha com edição, faz faculdade de cinema, inclusive, sabe disso. Cada detalhe é importante, é bem pensado, né? Então, nós vemos aqui na geladeira um desenho de uma coruja, fofinho, né? Parece que é a criança que desenhou. E aqui a Estátua da Liberdade, o símbolo ali nos Estados Unidos, muito importante, porque faz referência à liberdade que existe ali no país. E quem está acima da Estátua da Liberdade? Justamente uma coruja. Fofinho, né? E até ultimamente está muito comum o desenho de coruja com crianças. Porém, dentro do ocultismo, a coruja tem um papel fundamental, importantíssimo, porque é uma ave noturna, é um animal noturno. Então, para eles, no ocultismo, faz referência à sabedoria das trevas. Faz referência a isso. Então, quem está acima da liberdade? A sabedoria das trevas. Então, já está dominando. Então, faz sim, de forma subliminar, aqui uma referência das liberdades sendo cerceadas. E vocês vão entender até o final aqui da nossa análise que tem muito a ver com isso, sim. O filme tem a ver muito com isso, sim. Então, não foi aleatório isso aqui, não. Foi muito bem pensado, tá bom? Então, vejam aqui a coruja e também a imagem da Estátua da Liberdade, tá bom? E depois o rapaz aqui, ele sai na frente da sua casa, e aqui está um número, é bem evidenciado aqui o número da casa dele. E me fez lembrar imediatamente de Apocalipse 13, verso 18, que nós já lemos aqui diversas vezes, e eu vou só lembrar, que diz o seguinte: calcule, deixei bem evidenciado aqui, calcule o número da besta. Então, para o pessoal do ocultismo, para esse pessoal aí, é muito importante o cálculo, o número, a gemátria ou gematria, que é essa questão de cálculo dos números, tá? É muito importante para eles isso. Então, vamos fazer um cálculo agora, mais um cálculo nós faremos aqui. Vamos pegar estes números aqui, o número da casa que está bem evidenciado aqui, e não deve ter sido à toa, não. Vamos somar? 2 mais 7 mais 6 mais 8 dá quanto? 23. 23. Interessante esse número, guardem esse número aqui. Tá? Guardem muito bem este número. Lembrando que nós já vimos, já estudamos lá ali nos selos, no estudo sobre os selos, a respeito do comercial ali do Banco Itaú, que no final ele termina ali, no final ele acaba exatamente em 2023, evidenciando esse número, 2023. Então, guardem, porque este número é importante para os planos desta elite, para o ocultismo. E aí ele está novamente dentro de casa e evidenciam aqui justamente a Copa de Catar, em Catar. Ó, vejam aqui, ó, Catar 2022. Então o filme se passa em 2022. Essa parte do filme se passa exatamente em 2022. Vejamos algumas coisas interessantes aqui. Então é em 2022 e mais importante, ela é no inverno, então é no final, justamente em dezembro. Que estranho, né? Em toda a história da Copa, nunca foi no final do ano, sempre foi realizado no meio do ano. Mas, excepcionalmente, desta vez vai ser feito no final do ano, porque ali no país, em Catar, é extremamente quente, os jogadores não conseguiriam suportar ali, jogar nas temperaturas extremas ali de calor em Catar. Por isso, abriram exceção e será no final do ano, que será inverno ali em Catar. E outro ponto importante, Brasil jogando na final. Então, aqui, neste momento aqui, eles colocaram a final da Copa e justamente o Brasil jogando a final da Copa, o momento mais importante da Copa, que é
a final, certo? E colocaram aqui o jogador número 18, camisa número 18. Vamos de novo? Lembrar aqui, Apocalipse 13, 18, eu acho que vocês já vão decorar, né? 13, 18. Calcule o número da besta. Calcule, que é qual o número? 666. Mais uma vez, vamos brincar aqui com os cálculos. Número 18, o que significa? 6 mais 6 mais 6. Nós já vimos no nosso estudo, na primeira parte, a respeito disso. Este número é extremamente importante para o ocultismo. Extremamente importante, porque eles usam este número justamente quando eles querem fazer referência a 666 de forma oculta, subliminar, enrustido ali, né? Então eles colocam o número 18. Então, calculando aqui é 666, como se fosse 6 mais 6 mais 6, certo? O número 18. Então nós vemos aqui a presença do 666 também nesta cena. Outra coisa, a barba do rapaz. A barba é no estilo bode, né? O cavanhaque, o famoso cavanhaque aqui. Por que eu coloquei estilo bode? Inclusive, eu quero aqui deixar até como exemplo, na faculdade, no meu primeiro ano de faculdade ali, um rapaz resolveu deixar crescer o seu cavanhaque, a sua barba nessa forma, né? No cavanhaque. E imediatamente ele já recebeu o apelido de bodão. Então, ele ficou com esse nome Bodão, e se você me perguntar, não me lembro o nome dele, só sei que ele era chamado de Bodão. Ficou o apelido pro resto da faculdade, 5 anos de faculdade, e ele só foi chamado o tempo todo de Bodão, por causa desta barba, neste estilo aqui, né, o cavanhaque. Então, nos lembra de quê? Nos lembra justamente do bode, porque o bode tem caracteristicamente esta barbichazinha aqui, né, aqui embaixo. Então nos faz lembrar de quê? Desse animal. E este animal no ocultismo é extremamente importante, porque Lúcifer, o diabo, ele se apropriou deste animal também. Então, quando a gente olha os símbolos, as simbologias utilizadas ali no ocultismo, sempre tem um bode ali misturado no meio. Porque ele também acha, tá tudo errado, tá? É mentira. Lembrando que ele é o pai da mentira. Ele se acha o bode expiatório, porque na expiação, ali na festa da expiação, existem 2 bodes ali descritos na Bíblia, 2 bodes. O primeiro era sacrificado dentro do templo, e o segundo recebia uma imposição de mãos com todos os pecados da nação, e ele recebeu sobre si todos os pecados da nação. Então ele era conduzido para fora da cidade e era levado até Azazel. Não se sabe se Azazel era alguma entidade, né, que recebia, ou se era o nome de algum deserto. Até hoje não se sabe exatamente isso, mas era enviado até Azazel. Ele se sente este bode expiatório, que levou, né, por expiação o pecado. Então todo o pecado está sobre ele e ele sobreviveu, não morreu. Ele se acha, claro que não, né? Faz referência a Jesus, aquele que levou sobre si todos os nossos pecados, foi humilhado, até porque ele saía, esse bode saía e as pessoas cuspiam nele, né? Cuspiam, menosprezavam e faziam isso também, de cuspir em cima dele para mandá-lo para o mais longe possível da cidade. Então, Jesus aconteceu isso, né? Quando ele saiu ali carregando a sua cruz até o Gólgota também, ele foi desprezado, foi menosprezado, cuspiram, esbofetearam ele também, fizeram todas as coisas. Ele foi este também, o bode expiatório, que levou sobre si todas as nossas ofensas, todos os nossos pecados, né? Mas o adversário, aquele efeito espelho, ele está sempre querendo copiar a Jesus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus, no efeito espelho, né? Ele quer copiar, mas sempre de uma forma diferente, contrária. Então, é como se ele fosse essa figura, por isso que é muito utilizado também no ocultismo. Também não acho que foi coincidência. Não é possível, gente, é muita coincidência para ser só coincidência. O número 18, cavanhaque aqui justamente, que lembra um bode. Poderia pôr inteiramente aqui uma barba completa, ou sem barba, mas nenhum detalhe é à toa em filme, tá? Em filmagens assim, nada é por acaso. Então,
faz lembrar disso sim. O placar aqui não dá para ver muito bem, mas ó, é 3-3. Então tá 3x3 aqui que tá descrito aqui o placar. Exatamente está descrito dessa forma. Nós podemos entender de duas formas aqui este placar. Como 3 vezes 3, então 3 vezes 3 é 9. E nós já falamos a respeito disso, que o diabo, né, Lúcifer, ele também tomou para si o número 9. Então, ele diz que o número 9 faz referência a ele, por ele ter recebido 9 pedras de Deus ali, enquanto ele era querubim, né, e ele, um ser de luz ali. Tirando o metal, questão de pedra, foram 9 pedras que ele recebeu. Então, de qualquer forma, faz referência a ele, né, 3 vezes 3 aqui dá 9, 18, 666 e o cavanhaque aqui. Faz referência. Não é muita coincidência, né, gente? Muita coincidência para ser só coincidência. Mas também nos faz lembrar do grau 33 da maçonaria. 33, 33, nos faz lembrar disso também. Nós vemos a presença muito forte da maçonaria também, que é uma sociedade não muito secreta, mais, né, mais discreta. Hoje em dia não é muito secreta, mas é discreta ainda. E sim, né, os graus mais elevados ali, a partir do grau 30, a verdade é exposta para eles, e eles buscam isso aqui, tá? Não, no soldado raso não sabe disso não, os primeiros não sabem, só os últimos que sabem a verdade. E aqui segue a cena. Os dois olhando aqui, a conversa do pai e da filha. Essa aqui é a filha do protagonista aqui, e ele diz para ela essas palavras aqui: está vendo essas pessoas jogando futebol? São os melhores do mundo. Sabe o que é preciso para ser o melhor? Aí ele dá a dica para ela, né? Tem que dizer a si mesma: eu farei o que ninguém mais é capaz de fazer. Olha, eu achei interessante porque aqui ele fala, eles são os melhores do mundo. Essa elite que está hoje aí no mundo, preparando todas as coisas para a chegada do anticristo, para a vinda do dragão, do falso profeta, que está preparando todas as coisas, todo o cenário para isso, e que nós já vimos que todo o seu poder, né, começamos aqui na introdução falando disso, tudo que intenta o seu coração, Deus vai permitir que eles façam, todos os planos, tudo isso, porque no final eles vão dar o seu poder ao anticristo. No final dos tempos, tudo isso tem que dar certo para que no final ele dê tudo isso, eles deem tudo isso ao anticristo. Então, eles se consideram os melhores do mundo. Eles acham que são, né, os melhores do mundo. Para eles são os melhores do mundo. E ó, eu farei o que ninguém mais é capaz de fazer. Então ele diz que a menina tem que pensar dessa forma. Até no filme tem um intuito de que ela vai salvar no final da história, que vai salvar a humanidade, né? Ela descobre algumas coisas ali, tem essa capacidade, então ela realmente foi a melhor de todas as pessoas, né? E fez o que ninguém mais era capaz de fazer. Ok, sim, mas nós sabemos que eles trabalham também com mensagem subliminar, lembra? Easter egg, programação preditiva, né? Então tem tudo isso aqui presente. Então eu farei o que ninguém mais é capaz de fazer. Está chegando o tempo que essas pessoas, os melhores do mundo, que se acham os melhores do mundo, eles estão preparando para aquele que virá fazer coisas que ninguém mais foi capaz de fazer. Daniel predisse isso, que será um tempo de angústia, qual nunca existiu e nem existirá mais na Terra. Nós vemos isso também no Novo Testamento. Jesus fala a respeito disso, que haverá grande tribulação, qual nunca existiu e vai existir nesse tempo também. Então ele será capaz de fazer o que ninguém mais é capaz de fazer. E realmente eles fazem tantas atrocidades que a gente nem imagina e nem acredita que são capazes de fazer. Vamos seguir aqui, dar prosseguimento. E aí a cena muda aqui para essa cena aqui, que todos estão distraídos. O pai está conversando com a mãe, todos na festa que estão distraídos, ninguém está mais olhando para a televisão, até que um jogador ali faz um contra-ataque, ali começa uma grande jogada, e a menina chama a atenção de todos para a televisão, para essa jogada, essa grande jogada.
que me fez lembrar de uma coisa importante. Então a menina chama a atenção de todos para a jogada e me fez lembrar de quê? De Mateus 24, 37 a 39, diz o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, a vinda do Filho do Homem, que nós entendemos o dia do Senhor, que são duas coisas. São dois grandes eventos. O dia do Senhor é o arrebatamento dos servos do Senhor, daqueles selados pelo Espírito Santo. E também o dia de vingança do Senhor para aqueles que são do maligno. Então, é o dia do Senhor, é bênção para aqueles que são do Senhor e maldição para aqueles que não são do Senhor. É o dia da colheita, aquilo que for trigo, Deus vai recolher e guardar. Aquilo que for joio, Deus vai queimar, mandar para o fogo, fogo eterno, a segunda morte, né? A vinda do Filho do Homem. Então, é bênção para os que são do Senhor e ira, vai ser o tempo da ira para aqueles que não serviram e não seguiram o Senhor, né? Então, vejam bem, a vinda do Filho do Homem vai ser a mesma coisa que aconteceu ali nos tempos de Noé. Eles estavam o quê? Distraídos, só comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Então, assim, estão vivendo a vida normalmente, não estão atentos. Então, vejam aqui as pessoas totalmente desatentas, até que a menina chama a atenção. Eles não estavam apercebidos aqui do que estava acontecendo. E a mesma coisa aqui que nós vemos no texto, em Mateus 24. Nos dias atuais, nós vemos muitas pessoas desapercebidas, estão dormindo. Nós falamos aqui, não querem acreditar naquilo que nós estamos falando. E mais uma vez, se você tem ouvidos, deixe os seus ouvidos me ouvirem, ouçam aquilo que eu tenho para dizer. Pode não concordar, tudo bem, mas me ouça, só peço isso. Deixe os seus ouvidos me ouvirem, tá bom? Então, não fiquem desapercebidos. Tudo o Senhor nos predisse na palavra, né? Nós vemos isso no capítulo 13 de Marcos, ele fala isso, tudo vos tenho predito. E além disso, até o mundo, o sistema está mostrando para a gente os planos que eles têm para fazer agora no final dos tempos. E muitos ainda assim estão desapercebidos. E Deus falou que no final será assim. Por isso que nós vemos esse engano entre até os nossos irmãos em Cristo que não estão acreditando nisso. Não estão acreditando. Estão sendo levados a não acreditar nisso como se isso fosse loucura, né? A teoria da conspiração. A teoria que já está se tornando prática, né? Já está em prática toda essa teoria, não é mesmo? Então, nós vemos que no final dos tempos acontecerá isso. E eu quero até fazer uma parte aqui, fazer um comentário à parte aqui que eu não fiz no começo do vídeo, mas eu me lembrei agora e vou fazer agora. Eu comecei a despertar para isso lá por meados de 2015, 2016. E lá por 16 a 17, 2017, eu tive uma conversa com alguém próximo a mim, muito próximo a mim, e eu contei a essa pessoa sobre isso tudo que eu estava descobrindo essa questão, desculpe aqui a palavra, o satanismo, que eu estava estudando a respeito disso também, todo esse envolvimento das elites com o ocultismo e implantar essas coisas, esses planos que eles têm em todas as sociedades, né, em todos os países, justamente preparando para a chegada do anticristo. Então, falando que existia isso, essa questão do ocultismo presente em tudo isso. E quando eu falei isso, e que havia até algumas pistas que eles deixavam nas capas de revistas, em filmes, essas coisas assim. Quando eu falei isso, essa pessoa não acreditou em mim, muito próxima a mim, até não tivemos problemas, assim, um respeito mútuo um ao outro, com muito respeito nós conversamos sobre isso, sem briga,
tudo bem, sempre respeitando a opinião do próximo, nós devemos agir dessa forma. Não somos inimigos, somos irmãos em Cristo, sempre temos que nos unir cada vez mais no amor de Deus, certo? Então, não é motivo de divisão, nem de briga. Então, sempre com respeito. Porém, eu falei uma frase para essa pessoa e eu falei o seguinte: olha, com todo respeito, claro, você acreditando ou não, essas coisas vão acontecer. Nós veremos lá na frente isso acontecer. Aí, né, vamos tirar a prova. E realmente, hoje em dia, essa pessoa, ela já acredita, porque está debaixo dos nossos olhos, as coisas estão acontecendo até de forma até rápida. Estão acontecendo, né, essas teorias se concretizando em práticas. Já estão se materializando, né, se concretizando de forma prática, tudo isso, esses planos, né. Então, é a mesma coisa, eu digo para vocês, não precisa acreditar em mim, mas me ouça. Então, vai acontecer. Acontecendo, você vai lembrar daquilo que eu falei para vocês, tá bom? Então, é uma forma de vocês, pelo menos guardem assim no coração, porque quando vocês virem acontecer, vocês vão lembrar do que eu falei, tá bom? Então, é só isso que eu te peço. E se eu estiver errada, tudo bem também. Então, nós seremos arrebatados, está tudo certo, nada aconteceu, não vimos acontecer nada. Amém, glória a Jesus, e eu estarei muito feliz lá na glória, com toda certeza. Tá bom? Apenas isso. Vamos dar prosseguimento aqui com a nossa análise, né? Na próxima cena aqui, então, a jogada que a menina chamou a atenção, o jogador ele começa a se despontar na jogada, e é interessante que nós vemos a presença do Brasil aqui, justamente na final e para marcar o gol. E talvez o Brasil tenha um papel ou uma jogada importante nessa agenda global. É o que nos faz pensar justamente por esse filme aqui, colocando em grande evidência o Brasil e justamente o Brasil para marcar esse gol na final aqui da Copa e no final do jogo aqui, né? Então, nós vemos aqui que possivelmente o Brasil tenha esse papel importante. E um jogador aqui, justamente correndo atrás dele aqui, é um jogador de número 30, camisa número 30, tá? Nós veremos aqui a seguir, justamente ele aqui, ó, número 30, atrás do jogador principal do Brasil que está com a bola ali na jogada. Porque o número 30 é importante pra gente e foi muito bem evidenciado aqui no meio da tela, aqui bem atrás do jogador principal ali do Brasil, que está fazendo a jogada, justamente o número 30. Falando em elite, falando dos melhores do mundo, em que esse filme fala, né? Nós lembramos que existe a chamada Agenda 2030, Agenda 30, ou 2030, da ONU. A ONU fez isso para um desenvolvimento sustentável, para o desenvolvimento sustentável de todo mundo. Tem essa agenda para que até 2030 todo mundo seja transformado para atingir estes objetivos. Que objetivos? São 17 objetivos. Não é o nosso intuito de hoje estudar esses objetivos, até faremos isso qualquer dia, né? Mas nós vemos aqui 17 objetivos na Agenda 2030. E recentemente no Brasil, inclusive, o nosso ilustre ministro do STF, ministro Fux, falando a respeito disso, que eles já estão corroborando aqui, principalmente o STF, para a implantação da Agenda 2030 também no Brasil. Que coisa, né? Que coisa. E nós vemos aqui ao lado, que é evidenciado do lado aqui do Brasil, o número 8, e também outro número 8 aqui do time adversário, certo? Atrás, nas laterais aqui. Me chamou a atenção esses dois números iguais, 8 e 8, justamente nas laterais aqui do número 30. E aí vem a cena justamente aqui atrás do jogador principal, que é o número 18, que nós já vimos, a camisa número 18, que é o meia, mais meia, mais meia, 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 tá aqui, né? 6 mais 6 mais 6. E o número 8, que nós já vimos aqui no anterior,
que estava aqui o jogador adversário, número 8, justamente ao lado dele aqui, correndo atrás para alcançá-lo. Mas observem aqui, o nome dele, em inglês, imagino que a pronúncia seja Mason, mas Mason, traduzindo isso para nós, em inglês, Mason é pedreiro, construtor. É o que? É maçom, porque maçom significa isso, vem até do francês, que significa isso, construtor, pedreiro. Então é maçom, o nome dele se chama maçom, para nós entendermos aqui. O número dele é número 8, vejam aqui, número 8. Na maçonaria, o número 8 significa o quê? Aí eu fui num livro maçônico e tirei aqui esse trechinho. O número 8 está no limiar do caminho para a cognição dos mistérios do plano espiritual. Peguei esse trechinho aqui. Então, o número 8 está no limiar, está na base, está no início do caminho para a cognição, ou seja, a aquisição do conhecimento. Então, aqui é o começo, significa que o começo da aquisição do conhecimento dos mistérios do plano espiritual. Será que é a hora da revelação do dragão? A nova religião? Adoração ao dragão, adoração à besta? Um novo momento ali, a presença deles, quando Satanás será expulso e virá aqui para a terra e será adorado? Não é mesmo? Me fez lembrar disso. Mas o número 8 também faz referência e nos lembra também de um símbolo que se chama Ouroboros. Aqui o símbolo que faz essa referência ao número 8. E aqui tem uma serpente que engole o próprio rabo aqui, né? Ele vai engolindo e torna essa imagem como o número 8. Nós veremos daqui a pouco o significado do Ouroboros. Aguardem mais um pouquinho aqui, quando falarmos sobre simbologia. Os símbolos, nós falaremos a respeito disso aqui, explicaremos a importância disso aqui. Então, número 8 também faz referência a Ouroboros. E também faz referência ao deus Sol na mitologia. Sim, na mitologia suméria, principalmente ali, ao deus Sol da antiguidade, porque o símbolo que ele carregava com ele era um símbolo aqui, um círculo, e que tinha 8 pontas, ou 8 raios, aqui nós vemos aqui, ou 8 pontas, como se fosse uma estrela, ou a mistura de 2, né? 4 raios mais 4 pontas de estrela, de qualquer forma são 8. Então nós vemos muitas imagens que a arqueologia já resgatou desses deuses do passado, e o deus Sol, ele tinha sempre esses símbolos com ele. Então o número 8 faz referência ao deus Sol. Meu Deus, quanta coincidência, não é? Quanta coincidência, só que é muita coincidência para ser só coincidência. Nós vimos a Copa de 2022 ali, o trailer, quanto que o Sol está presente, essa referência ao deus Sol, ao portador de luz, a Lúcifer. Nós vimos muita referência ali. Gente, não é coincidência, não é coincidência, não é possível, é muita coincidência para ser só coincidência, não é mesmo? Vamos seguir aqui. Então tá aqui o Mason, o maçom, e o 18 aqui. Olha o nome dele, gente. Qual é o nome dele? Aqui tem uma perninha maior aqui. O nome dele é Peralta. Peralta, gente, meu Deus, é o nome do jogador de número 18, o Bodão. O Bodão tem o nome de Peralta. Peralta é que a gente chama aquela criança desobediente, hiperativa, que a mãe fala, desobedece, tudo que não é para fazer faz, até se faz até algumas comparações. Ah, aquele menino, é um capetinha. Capeta? Capeta é o diabo, é Satanás. Ah, aquele menino é endiabrado, ele é peralta, endiabrado. Gente, vejam o que significa peralta. Exatamente, tem essa correlação a Satanás, ao capeta, ao diabo. Coisa boa, não é, né? Gente, coincidência isso? Muita coincidência para ser só coincidência, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Enfim, aqui o Bodão, o Peralta, ele dá uma olhadinha para o lado, de um lado tá o número 8, né? Olha para o lado do Mason, que é o número 8, aí ele pega, olha para o outro lado aqui, tá o número 17.
Opa, o número 17 para nós também é importante. Muito importante, porque ele nos lembra algumas coisas. Lembrando que o ocultismo trabalha muito com números. Os números são muito importantes para eles. Eles trabalham muito com os números. Então não é à toa, não é aleatório esses números aqui em evidência, tá? Número 17. Primeiro, né? Então ele olha aqui para o lado, o número 17. Primeiro, porque o número 17, vamos fazer a gemátria ou gematria, vamos fazer o cálculo aqui, é 1 mais 7. 8. Opa, então tem um 8 de um lado, não deixa de ter um 8 do outro lado também. Ouroboros, nós veremos aqui o significado do Ouroboros, ou Deus Sol. Então ele está cercado aqui, de qualquer forma, pelo Deus Sol, pela maçonaria também, as sociedades secretas que estão por detrás de tudo isso, construindo toda a jogada ali, até que ajudando, né? Parece inimigo, mas não é não. Trabalham em conjunto, tá? Trabalham em conjunto. O número 17 também nos faz lembrar dos 17 objetivos da Agenda 30, que acabamos de ver aqui. Agenda 30 da ONU 2030. São 17 diretrizes ou 17 objetivos. E também nos faz lembrar de 2017. Por quê? Ali nós entendemos que houve abertura do cavalo branco, ali do primeiro selo, referente ao cavalo branco. Ali com Trump fazendo ali os acordos, tentando desde o início fazer os acordos de paz ali em Israel com os seus vizinhos muçulmanos, né? Então 2017, número 17 mais uma vez aqui. O número 17 é importante sim dentro desse planejamento mundial e está presente aqui na principal jogada, aqui ao lado do principal jogador desse momento aqui da jogada, certo? Por fim, aí a imagem volta por detrás dele, coloca ele sozinho aqui, sozinho. O Peralta está sozinho até que abre um portal, se abre um portal aqui e vem do futuro ali uma turminha ali como se fosse uma turma do exército do futuro e aparece ali, mas no meio do campo se abre um portal dimensional ali, né? E aí vem a pergunta, será que teremos abertura neste tempo aqui, no final de 2022 ali, para 2023, será que teremos literalmente uma abertura de um portal? De fato isso vai acontecer? Ou apenas um prenúncio daquilo que está por vir mais tarde? Mais tarde a gente tem certeza, né? Porque Satanás será expulso do céu aqui para a terra junto com os seus, e ele sabe que pouco tempo lhe resta. Nós já lemos este texto, certo? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, né? Nós já vimos a respeito disso, foi atirado, Apocalipse 9:1, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída no céu, dado a chave do poço do abismo, já vimos a respeito disso também. Por fim, aí eles saem ali do portal, essa turma, esses soldados vão saindo ali do portal, aqui tem a líder desses soldados aqui, está passando na frente desse rapaz, e olha só, esse jogador brasileiro, que se chama Paz, o nome dele é Paz, e tem o número 7, gente, é muito sugestivo, né? É muita coincidência, né? Coincidência. Muita coincidência para ser só coincidência. Gente, pelo amor de Deus, é muito sugestivo. Nos lembra de quê? Mais uma vez, Daniel 9:27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e nós sabemos aqui que é semana de anos, então são 7 anos aqui que ele fará um acordo. Nós entendemos que seja um acordo de paz, um acordo de paz durante 7 anos. Aqui ele ainda não será o anticristo, mas ele provavelmente será o articulador aqui desta paz aqui. Então nós vemos, será que o articulador aqui trará um acordo de paz de 7 anos? Será que é isso que eles estão querendo dizer com esse rapaz aqui brasileiro? Paz, o número 7, justamente o jogador aqui com este nome. E a mulher aqui, quando ela chega, essa mulher do futuro, ela chega, ela diz o seguinte, it's ok, ela fala, está tudo bem, está tudo bem, ela vai falando assim, tentando acalmar as pessoas, está tudo bem, está tudo bem. Algo extraordinário está acontecendo aqui, totalmente fora do comum, um portal se abre, as pessoas do nada começam, estraga toda a jogada ali do rapaz, né?
e começa a aparecer gente saindo desse portal. Que coisa, né? E ela fala, tá tudo bem? A paz aqui, ó. Tentando acalmar as pessoas. A paz. It's okay, it's okay. Só que não, né? E aí vem a grande pergunta, o que o Brasil tem a ver com tudo isso? Provavelmente, olha, destaque mais uma vez aqui o jogador brasileiro. O que o Brasil tem a ver com esses planos no final dos tempos? Eu ainda não tenho resposta. Se alguém tiver resposta, por favor, nos conte aí nos comentários o que você acha a respeito ou tem certeza a respeito do papel do Brasil no final dos tempos ali. Eu ainda não decifrei essa charada. O que será que está reservado para o Brasil? E a cena se segue aqui, a moça do futuro, a mulher do futuro aparece aqui e ela diz o seguinte aqui na cena: nosso inimigo não é humano. Olha, ela conta toda a história ali, então assista ao filme se você não assistiu ainda, para entender bem a história ali. E ela fala o seguinte: nosso inimigo não é humano. Na hora eu já me lembrei aqui, ó, Efésios 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então não é contra a carne ou sangue ou carne, porque não é contra o humano. Nosso inimigo não é humano. Quem é? São os principados e potestades, as forças espirituais do mal. Sim, está chegando o tempo que o nosso inimigo, o verdadeiro inimigo, as forças espirituais do mal, vão tomar posse do mundo e será o inimigo da humanidade. Sim, será o grande inimigo da humanidade. E segue essa cena aqui, 1 ano depois, 12 meses depois, o jornal aqui, e o apresentador ele está falando aqui. E o que eu queria salientar primeiro é que o horário que passa a cena é 3 horas e 18 minutos. Que horário, horário quebradinho, né? E mais uma vez o número 18 aqui, né? Primeiro o número 3, de novo, mais uma vez o número 3, a trindade satânica aqui, o dragão, a besta do mar, a besta da terra, mais uma vez aqui. E de novo o número 18, enfatizando mais uma vez o número 18 aqui. Número 18, que nós sabemos que é 6 mais 6 mais 6, ou 666, nós vemos a presença dele aqui, vemos tanto aqui neste filme, como vimos também no trailer da Copa, né, no Catar, ali no Catar, que está falando do mesmo assunto. Aqui também enfatizou bem a Copa ali no Catar. Exatamente, né? Vimos muita coincidência. E aqui ele fala, o jornalista, ele fala, há 12 meses não fazíamos ideia de como essas palavras mudariam nossas vidas. Que palavras? Todas as palavras que aquela mulher do futuro, aquela líder ali dos soldados do futuro, ela veio e falou ali a todos, e todos viram televisionado, porque todos, né, na Copa, o mundo para assistir a Copa, então todos ouviram o que aquela mulher disse ali quando ela saiu do portal. E é interessante isso aqui, ó. Há 12 meses não fazíamos ideia de como essas palavras mudariam nossas vidas. E as cenas seguintes aqui mostram o que mudou. As cenas mostram o que mudou exatamente depois do que aquela mulher falou. E veremos agora as cenas que se passaram. Imediatamente essa cena aqui desse portão todo com esse arame enfarpado aqui, fechando, justamente fechando aqui esse portão, bem, com muita segurança, né? E aqui fala, Estados Unidos, propriedade dos Estados Unidos, não ultrapasse. Então, nós vemos aqui mostra que todas as fronteiras dos países do mundo inteiro se fecharam. Opa, será que a gente já não está vendo aí, de certa forma, as fronteiras se fechando aí? Agora já estão abrindo, aqueles que têm o furinho, né, já conseguem novamente entrar em outros países. Mas olha o que eles estão falando, que eles estão predizendo aqui, de forma preditiva, que essa programação preditiva do que vai acontecer, e realmente vai acontecer. E não só os países, mas em casa também, todos, quanto lockdown nós teremos mais pela frente, as coisas fechando aqui, ó, tudo se fechando,
não podendo mais sair. Depois mostra essa cena aqui, mais arame farpado, mais cerca aqui. E câmeras de vigilância. Nós seremos vigiados constantemente, de forma muito mais intensa. Chegará esse tempo aqui, está próximo disso, de forma mundial e intensa. Na China já é assim, né? Já tem o reconhecimento facial, tudo. Você anda na rua, já sabe quem é você, sabe até se você está feliz, se você está triste. É terrível lá o controle que já existe lá. E lá é o protótipo. Lá é o protótipo daquilo que vai acontecer no mundo inteiro. É só olhar para a China, né? Mais vigilância, que é a torre de vigia, mais vigilância, mais vigilância. E, por fim, aqui chega de noite, depois ele estava assistindo o jornal, ele acorda com a menina chorando, a mãe já está aqui. E o que me chamou a atenção é a porta do quarto. E essa é a última cena que nós veremos aqui desse filme. A porta do quarto. A porta do quarto está dizendo que... Vou até dar um zoom aqui. Eu consigo enxergar o seguinte: câmera only. Somente câmera. É isso que eu tenho a impressão. E aqui sei lá, um desenho, parece mais até um controle remoto, né, de jogo de videogame. Eu entendo, se alguém entendeu diferente, até pode nos escrever aí, nos falar aí. Eu entendo que é câmera only. Acabamos de ver que o que vai se intensificar, as câmeras, né, a vigilância por câmera. Então, somente câmera only, é o que parece aqui para nós, né? E eu finalizo aqui, essa é a última cena, e depois o filme segue seu curso aqui e não fala mais a respeito da Copa. Para nós é importante até aqui, salientarmos até aqui. E ali, aquela mulher do futuro, ela disse o seguinte: a população no futuro, ela chegou a apenas 500 mil pessoas. 500 mil pessoas. Ela fala desse número, que houve um inimigo ali que não era humano, era extraterrestre, e dizimou toda a população do mundo até que ficaram só 500 mil pessoas. E isso também nos fez lembrar de uma coisa: as pedras guias da Geórgia que tem nos Estados Unidos, que fala a respeito de 500 milhões de pessoas, que isso seria o número ideal para o equilíbrio com a natureza, né? Que interessante. Em 1979, um homem, se diz que foi esse homem com esse pseudônimo, não é o nome real dele, R.C. Christian, que vem de Cristo, é o nome que deriva de Cristo. Vejam bem. Que construiu essas pedras na Geórgia. E ali ela tem 10 mandamentos daquilo que seria sustentável para o mundo, para reconstruir uma sociedade. Então, manterem 500 milhões de pessoas e vários outros 9 mandamentos. E muitos dizem que são os 10 mandamentos do anticristo. É sempre o efeito espelho, né? Interessante isso. Tem os 10 mandamentos de Deus, então aqui os 10 mandamentos do anticristo seria, né? Que coisa interessante. E o próprio nome brincando aqui, Christian, pseudônimo, já procuraram esse nome, ninguém existe registrado com este nome, nem nos Estados Unidos, nem em outros países que as pessoas já andaram procurando. Então, realmente foi um pseudônimo. Ninguém viu construir, ninguém viu esse rapaz, essa pessoa, né? Esse construtor aqui, o autor, o dono dessa construção. Ninguém viu, ninguém conhece. Então, é um mistério, um grande mistério. Estão aqui, tem essa principal em cima, 1, 2, 3, 4. Então, essas 4 aqui, laterais, tem os 10 mandamentos escritos aqui em 8 idiomas. Cada face aqui é um idioma diferente, esses 10 mandamentos. E um deles é justamente manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Ou seja, não ter mais que 500 milhões no mundo. Então, fala de uma certa matança aí da população, dizimar a população para esse número aqui, até 500 milhões de pessoas no mundo. Que coisa, né? Que coisa. Nada é por acaso. E nós vemos aqui que alguma coisa vai acontecer no final de 2022 para 2023. Isso aqui está bem claro e eles estão deixando bem claro para todos entenderem. Alguma coisa muito, muito importante vai acontecer no mundo espiritual e que
provavelmente venha refletir no mundo físico também no final de 2022 para 2023. E fica a pergunta, qual será o envolvimento do Brasil em tudo isso? É uma grande e boa pergunta, grande questão e muito importante para nós descobrirmos isso aí. Quem descobrir, conte para nós aí, para nós aprendermos também. E o futebol, será que será uma distração? Será que justamente nesse momento de distração que essas coisas vão acontecer e ninguém estará vendo? Ou até ao contrário, justamente porque todo mundo vai estar ali de olho e sairá dali? Ou justamente vai ser a distração, porque está todo mundo olhando ali e eles estão trabalhando aqui e ninguém está percebendo, entendeu? Essa é a distração. Fica a pergunta, será que será uma distração o futebol? Por isso o futebol envolvido em tudo isso? Vamos agora ver os símbolos utilizados para a Copa em Catar. Os dois principais símbolos. O primeiro é a taça. Então, vale lembrar que realmente tem a explicação oficial, tem todo um conceito. No Brasil também fizeram tudo relacionado com o que nós temos aqui no Brasil, que é de nosso costume, e ali eles fizeram, usando esse aqui como se fosse um tecido ali que eles usam para as túnicas que eles usam, né, que eles utilizam, as dunas, as areias, né, como se fosse o movimento da areia. Tudo bem, só que assim, fizeram em forma de 8. Já começou aqui, como se estivesse escrito aqui o 8. E aqui o desenho que como se fosse da bola. Só que, vejam, 1, 2, 3, 4, 5 pontas. 5 pontas. Parece uma estrela de 5 pontas, pentagrama. Já começa por aí, né? Já lembra um pentagrama aqui, essa referência à bola. E eu peguei essa própria figura aqui e coloquei em preto, só para a gente enxergar melhor aqui essa parte aqui que é interessante. Porque lembram-se do Ouroboros, que nós vimos ali, aquela serpente comendo a sua própria cauda, o próprio rabo aqui sendo engolido pela serpente. Além da serpente, o Ouroboros também pode ser usado também o dragão, a figura de um dragão. E além do número 8, também pode ser o número 0. Então, um círculo ou o número 8. Então, na forma de um círculo, apenas o círculo aqui, ou como se fosse o 8. Tanto a serpente quanto o dragão. Os dois são utilizados para representar o Ouroboros, tanto a cobra, né, a serpente, como o dragão. Ouroboros significa, da palavra grega, oura, que significa cauda, e boros, que significa devora, ou aquele que devora a cauda. Então, esse é o significado de Ouroboros na origem, na palavra grega, aquele que devora a cauda. E hoje é muito utilizado em tatuagens, tanto na forma de um círculo, que é o 0, né, quanto no 8. Seja cobra ou seja dragão, nós temos visto muito isso nas tatuagens. As pessoas utilizam com o sentido de eternidade, como se tivesse esse significado de aquilo que é eterno, aquilo que é infinito, significando renovação ou um novo ciclo, né? Aquilo não tem fim, porque a cauda está sendo engolida aqui, então se renova, como se volta para a mesma coisa, mas um novo ciclo. Tanto a serpente quanto a cobra. É interessante que é só essas duas, né? Serpente ou cobra. Né? Por que não um coelhinho? Por que não é um cordeiro? Uma ovelha? Não, né? É uma cobra, um dragão. E o dragão aqui nem tem o corpo de um dragão como a gente conhece, mas imitando uma serpente. Que coisa, né? Tá bem na cara, escancarado pra gente aqui. Mas o primeiro registro de um Ouroboros foi no Egito. Foi um texto funerário do Antigo Egito encontrado no túmulo do imperador Tutancâmon, ou do faraó, né, Tutancâmon. Primeiro Ouroboros foi lá no Egito. Vejam, o Egito, que mexia muito com o ocultismo, com o outro lado, né, com magia, alta magia. Eles mexiam com isso. Então, vejam que a origem não é boa, assim como o obelisco veio do Egito. Não é bom esse tipo de coisa. E lá significava o que no Egito? A representação da união de Ra, o Deus Sol,
Opa, deu sol de novo, olha que coincidência. E Osíris, deus da vida, da morte e da ressurreição, significando o conceito do começo e do fim de uma era. Então, um novo ciclo. Então, é o começo e o fim de uma nova era. Então, sempre esse ciclo, começo e o fim, começo o fim. Né? Então, o novo ciclo até é utilizado com esse intuito, né, de renovação e ciclo. Mas veja a presença de novo, gente. Coincidência, hein? O Deus Sol, aqui a presença do Deus Sol também, neste símbolo que está sendo utilizado aqui na taça. Que coisa, né? Muita coincidência para ser só coincidência. E lá eles escrevem Catar com a letra Q. E para a Copa eles fizeram este emblema aqui, esta logo do nome, Catar, e fizeram aqui um enfeite diferente no meio da letra Q. Aqui claramente a letra Q, mas tem um enfeitezinho aqui no meio. E aí nós vamos dar uma olhada. Fiz aqui em preto, em vermelho. E nós temos enrustido aqui, de forma subliminar, se nós observarmos aqui, nós tiraremos aqui um número 6, mais um número 6 aqui, opa, mexi aqui, e mais um número 6 aqui de forma invertida aqui, tá? De ponta cabeça, certo? Não enxergar? Então eu vou ajudar vocês agora aqui, pronto. Então tem o número 6 aqui, número 6 aqui, e de forma invertida o número 6. É só puxar essa ponta aqui para cima, ele vai ficar igual esse aqui do lado. Tá bom? Então nós temos aqui enrustido aqui, no nome do Catar, o 666. E se nós cortarmos aqui, ó, vou colocar aqui, como se fosse o vermelho aqui, e cortei essa parte. Olha, o 6 aqui, o 6 aqui e o 6 que eu falei para vocês aqui. E vamos colocar aqui do lado. Olha aqui como é que ele ficou. Já inverti esse aqui, coloquei esse aqui também para cima, e esse eu só puxei aqui, ó, gente. É como se eu puxasse aqui para cima, aí a barriguinha fica para baixo, exatamente aqui. Parece ou não parece? Parece que eu tô forçando a barra, né, gente? Mas eles trabalham com essas coisas, esses símbolos ocultos. Números e símbolos são muito importantes no ocultismo, tá? Para essas pessoas do maligno, eles trabalham muito com simbologia, com símbolos e com números, tá? Não é por acaso, nada é por acaso. Para eles, nada é por acaso. Então, nós vemos aqui uma presença, sim, implícita aqui do 666. Um carimbo, uma assinatura aqui também, ó. Te vejo em 2022, ó. Esse era o slogan do Catar, né, da Copa de Catar. E vamos para as nossas conclusões que nós podemos tirar de tudo aquilo que nós vimos, tanto na primeira parte, aqui na Rússia, na análise do trailer, e também na análise do filme e dos símbolos. Vamos às conclusões que nós podemos tirar aqui. Primeiro, e o mais importante, algo vai mudar na história da humanidade. E eles estão avisando. E será em breve. O tempo está acabando, as liberdades estão já sendo cerceadas em todas as nações, em todo o mundo. Algo vai mudar na história, é isso que eles estão querendo nos avisar. Um novo ciclo, uma nova era, o Ouroboros. Nós vemos aqui a presença do Ouroboros, número 8 dos jogadores, aqui o Ouroboros no símbolo também da taça. Vemos também a presença constante do Sol, o tempo todo o Sol ali no fundo, na paisagem, né? A referência ao paganismo, ao Deus Sol, ao portador de luz, que é Lúcifer, né? O Lucifer. Nós vemos também, entendemos também o anúncio da chegada da besta da terra e da besta do mar, exatamente nessa sequência. A Bíblia, ela escreve primeiro a besta do mar e depois a besta da terra. Mas o que nós vimos ali no trailer é a besta da terra primeiro e depois a besta do mar, nesta sequência. Não é o tema de hoje, mas eu até creio que seja dessa forma, sim. Quando nós fizermos análise do seriado Messia, eu vou falar mais profundamente a respeito disso.
A besta da terra primeiro e depois a besta do mar, ou seja, o falso profeta primeiro, depois o anticristo. Nós vimos a evidência ali de um acordo de paz de 7 anos, tanto ali as 7 lâmpadas no campo ali, no gol. Nós vimos o número 7 no jogador que chama Paz, ali brasileiro, no filme. Então nós vimos aqui uma evidência nisso, nos 7 anos, um acordo de paz, né? Seria uma nova ordem mundial que já está chegando, ou o grande reset, né? Que tem se falado muito isso, o grande reset na economia, tem se falado muito a respeito disso. Mas ainda precisa piorar muito para que todo mundo aceite isso. E talvez aí que entre o segundo cavaleiro, o cavalo vermelho, né? Então nós vemos aqui uma ênfase no final de 2022 também, que é o final da Copa, que será em dezembro. Que coisa, né? E o ano de 23 começará com o fechamento de todas as fronteiras e maior vigilância em todo o mundo? Será? Será que foi isso que eles quiseram nos passar essa informação? Que a coisa vai ficar mais fechada para todo mundo? As liberdades sendo cerceadas. Lembra no começo do filme ali, a coruja em cima da estátua da liberdade? Quem está acima? A sabedoria das trevas. Então, tudo fechado já. Será que começaremos 2023 dessa forma? Que é a sequência ali do jornal que nós vimos no filme, né? E mais uma vez apontando para 2023, mais uma vez aqui este ano de 2023, e a liberdade sendo cerceada, sendo roubada de todos nós. Lembrando do comercial do Itaú, que nós já estudamos isso nos selos, ali na abertura dos selos, nós já vimos isso. Então assistam também. Quem não assistiu, assista para entender isso também, essa indicação neste ano aqui de 2023. Então, são as conclusões que nós podemos tirar para nós entendermos aqui 2022 e a Copa do Mundo, tá certo? Mas não é só isso, não vou terminar esse vídeo aqui só falando das coisas ruins que estão para acontecer, coisas terríveis inclusive que estão para acontecer. Eu quero terminar com vocês aqui com a nossa esperança. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança está na pessoa do Senhor Jesus. A nossa salvação está na pessoa do Senhor Jesus. Se você tem, se você crê, se você serve a Jesus, tem fé em Jesus, crê e serve a Ele, nós temos uma esperança, uma grande esperança. E se você ainda não o serve, te convido a conhecer a pessoa do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Sim, nele teremos salvação. E o meu conselho aqui, ó, não se desespere, não se desespere. Há esperança, há sim uma esperança em Jesus. Há uma esperança, não se desespere. Eu separei alguns textos aqui para nós vermos e eu vou começar aqui com Lucas 21, 28, conselho do próprio Senhor Jesus. E meu passarinho já acordou aqui, já estamos aqui de madrugada ainda, amanhecendo o dia. E ele já acordou. E o conselho de Jesus é o seguinte, em Lucas: ora, ao começarem estas coisas a suceder. Lembrando que aqui, Lucas 21, ele está falando, ele acabou de falar todos os sinais do fim, exatamente como ele falou, está descrito em Mateus 24 e em Marcos 13. Então ele contou todos os sinais do fim, esse tempo de angústia, qual nunca existiu, e nunca vai existir mais. Ali ele falou também. Então ele diz o seguinte: ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. Ele não disse assim: olha, realmente fiquem preocupados que o bicho vai pegar, vocês estão lascados. Não foi isso que ele falou, não. Exultai e erguei as vossas cabeças. Não é para baixar, não, de tristeza. Ao contrário, erga, exultai, erguei as vossas cabeças. A vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Nós temos que mirar lá na frente, aquilo que é o nosso alvo, aonde nós vamos chegar lá na frente. A nossa recompensa está lá na frente. Então erga a cabeça, exulte, glorifique ao Senhor, fique alegre, se alegre no Senhor, porque a sua redenção,
A nossa redenção se aproxima. Esse é o conselho maravilhoso do Senhor Jesus para todos nós. E eu separei outros textos aqui. Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as profecias nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Bem-aventurado, a promessa do Senhor é de bem-aventurança. O que é ser bem-aventurado? É uma alegria extrema, é a plena felicidade. Acho que ninguém pôde sentir assim, essa plena felicidade. Está reservado para nós. A verdade é essa, porque nós estaremos cheios plenamente do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a comunhão plena e perfeita com o Pai e com o Filho. Essa será a nossa maior alegria. Nós teremos uma alegria tão intensa, tão imensa, que nada do que passamos aqui na Terra, qualquer que seja o sofrimento que nós passamos aqui, olha, será mínimo diante da glória que será revelada em nós. Então essa é a bem-aventurança, essa é a promessa do Senhor de bem-aventurado aquele que lê. Nós temos que ler, nós temos que ouvir as palavras da profecia deste livro, Apocalipse, que nos conta tudo isso, e guardar isso no nosso coração. Guardar não é colocar na memória e esquecer, não. Guardar é viver, vigiar, saber, lembrar e vigiar em cima das profecias que o Senhor nos trouxe ali, nos revelou através de João, não é? Romanos 8:18, Paulo nos diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vejam bem, qual seja o sofrimento que estiver passando, não se compara com a glória a ser revelada em nós. Será tão grandioso, tão maravilhoso, que qualquer que seja o sofrimento, por pior que seja o sofrimento, será pequenininho demais, pelo tamanho da glória que nós teremos lá na frente. Que maravilha, que maravilha! Por isso nós devemos erguer as nossas cabeças, nós devemos exultar de alegria, porque a nossa redenção se aproxima. Louvado seja o Senhor. A respeito dos sinais do fim, ali Marcos 13:23, estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Jesus falou isso, tudo vos tenho predito. Está aqui na palavra do Senhor. Ele está nos avisando, justamente para nós conhecermos, e nós precisamos conhecer. Precisamos conhecer para estarmos preparados e vigilantes, não desapercebidos, aqueles que são comparados como no tempo de Noé, que não estavam nem perceberam que Noé e sua família entrou na arca, mas só perceberam quando veio o dilúvio e os levou. Que coisa terrível, né? Não. Tudo o Senhor tem nos predito, justamente para estarmos vigilantes, conhecendo a profecia e vigilantes. Mateus 24:13, também os sinais do fim. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Que maravilha, nós até fizemos referência sobre esse texto, perseverar até o fim será salvo. Devemos perseverar até o fim. Chorar ficar desesperado, não. Perseverar, exultante, em alegria, perseverar até o fim. Lucas também 21:19, também sobre os sinais do fim, fala a mesma coisa. É na vossa perseverança, mais uma vez aqui, perseverança, que ganhareis a vossa alma. É na perseverança. Perseverem, perseverem, que vai ganhar a sua alma. E aqui alguns textos, 2 últimos textos que eu quero deixar para vocês. Vamos ler um pouquinho mais, mas são de extrema importância para nós. Lucas 21, nós leremos aqui: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Vejam as distrações, como no tempo de Noé. Casavam e davam-se em casamento, comiam e bebiam, estava tudo distraído. Alguns no pecado aqui, consequências da orgia, embriaguez, ou seja, comendo, bebendo lá nas festas,
e das preocupações deste mundo. Então, isso aqui atinge os crentes também, as preocupações deste mundo. Você está preocupado? Não se desespere, não se desespere. Confia, confia. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente. Mais uma vez aqui, fazendo a mesma comparação com o texto que nós falamos ali sobre Noé, que virá como nos tempos de Noé, será como nos tempos de Noé, né? Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Vejam bem, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vem, vai chegar a todos. Vigiai, pois, a todo tempo. Como? Orando. Para que possais escapar. Olha que coisa maravilhosa. Para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Há uma esperança. Para que possais escapar. Que maravilha, né? Aquele que tem o Senhor Jesus tem uma esperança para que possais escapar. E por fim, o último texto, Romanos 8, 35 a 39. Paulo nos escreve o seguinte, e é maravilhoso esse texto. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? O amor de Cristo. Será a tribulação? Ou a angústia? Lembrando que virá o tempo, e está chegando já, o tempo de angústia, como Daniel falou. O Senhor profetizou através ali de Daniel que haverá o tempo de angústia, o qual nunca existiu na terra e nem existirá mais. E Jesus repetiu as mesmas palavras. Virá o tempo de angústia, o qual nunca existiu, virá a tribulação. Então será a tribulação ou a angústia ou a perseguição? Sim, já estamos passando. Muitos dos nossos irmãos já estão passando por isso. Será a fome ou a nudez? Muitos já estão passando por isso. Ou o perigo, ou a espada, estão sendo mortos por amor ao nome do Senhor Jesus. Muitos já estão passando por isso, dos nossos irmãos. Então será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, e ele continua, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, ó, seja tribulação, seja angústia, seja perseguição, seja fome, seja nudez, seja perigo, seja espada, seja entregue à morte, seja como uma ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. O nosso presente, o nosso galardão, a nossa recompensa não é para essa vida, é para o mundo vindouro. É para o mundo vindouro, para o reino de Deus. Para o reino do nosso Senhor, que será Rei, o Senhor Jesus, que será Rei, o nosso Rei, o Rei dos Reis, né? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Cristo, o amor de Cristo, aquele que nos amou. Deus também nos amou, de tal forma que entregou o seu Filho, né? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer coisa, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separará do amor de Deus, o amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso. Esta será a nossa força agora no final. O amor de Deus. Nós devemos estar presos de uma forma tal que nada nos separe do amor de Deus. A nossa fé, inegável fé em Jesus, em Deus. Esse amor pela palavra, amor pelo nosso Salvador. Nós devemos nos unir uns aos outros em amor, o amor que vem de Deus. E é nesse amor, o amor de Deus, é que seremos mais que vencedores no mundo por vir. Essa é a nossa palavra que nós deixamos como esperança. Não se desespere.
O conselho é exultar, erguer a cabeça, vigiar, orar e perseverar até o fim. Que Deus abençoe a todos vocês.